Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a esse momento de final de tarde que nós temos, né, para ouvir e meditar na palavra de Deus. Hoje eu vou compartilhar com vocês um versículo que está lá no início da Bíblia. É o versículo o Gênesis, né, capítulo 6, versículos 8 e 9. E ali diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e perfeito entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa palavra perfeito tem um significado de impecável, né, sem mancha, íntegro, direito, uma pessoa reta. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que Noé, além de ser correto, ele cultivava uma vida de santidade naquele tempo, né, dentro daquela sua geração. E ele estava vivendo e vivia naquele tempo sem nada que o desabonasse. Ele era, segundo a palavra de Deus, irreprovável em seu viver. Agora, em que tipo de geração Noé viveu? Como era, né, ali as circunstâncias da sua vida no local onde ele vivia? Nós vemos pela Bíblia, pelo que está escrito na palavra, né? Lá em Gênesis 6:5 está escrito assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Noé, ele viveu numa época em que a maldade do homem, a maldade da geração, aquele povo em que ele vivia, e toda a imaginação dos pensamentos, né, do coração daquelas pessoas, segundo a palavra, segundo está escrito, era mal continuamente. Era uma geração que estava cheia de violência. Lá em Gênesis 6:11 está escrito assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, era algo que estava se multiplicando, e muito, mas Noé viveu dentro daquele ambiente, né, mantendo a sua santidade, a sua correção. Lá em Provérbios 29:16, para nós termos, né, uma ideia de como estava sendo aquela geração, a palavra ali em Provérbios 29:16 diz assim: quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Então era um período mesmo de grandes transgressões, de um comportamento violento, imoral e tudo mais de ruim que nós podemos, né, pensar e imaginar. Era aquele momento, era aquele período em que Noé estava vivendo. Quando nós trazemos, né, para a nossa vida e nós os contemplamos, né, o que está ao nosso redor, parece exatamente, né, com o momento que nós estamos vivendo hoje em dia. Olhando para o que acontece no mundo inteiro, ou até mesmo aqui na nossa terra, né, o Brasil, nós vemos que o domínio do mal é gigantesco. É impressionante, né? Como era há 30, 40 anos atrás e como está hoje. Está se multiplicando, como está escrito ali em Provérbios 29:16, que quando o perverso se multiplica, multiplicam-se as transgressões. Então a corrupção,
a inversão de valores, a violência, a maquinação de toda espécie de males, né? O abandono quase que completo das coisas do Deus vivo e verdadeiro, o egoísmo, a egolatria, o hedonismo, enfim, é o predomínio do mal nos cercando hoje em dia. E para o cristão, para cada um de nós cristãos, isso deveria soar como um alarme, uma advertência, o panorama que está nos cercando. Por quê? Simplesmente porque Jesus falou sobre isso. Jesus, ele nos disse que a geração na época da sua segunda vinda seria exatamente como a dos dias de Noé. Lá em Mateus 24, 37, está escrito assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então, podemos crer, né, e entender, nós somos essa geração. E certamente o mundo está como nos dias de Noé. Basta nós olharmos para todo o mal, toda a malícia, corrupção e violência que permeia a nossa sociedade. E conforme, né, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus que é a Bíblia, isso só vai, a tendência é só piorar. Lá como nós vimos lá naquele texto de Provérbios, né? 29:16, que quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Quer dizer, todas as transgressões. Em 2 Timóteo 3,13, Paulo escreve que, todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nessa época, lá no livro, no Evangelho de Lucas, né, capítulo 21, versículos 10 e 11, está escrito assim: e acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Então são coisas que estão em andamento, que estão acontecendo, né? A devastadora falta de alimentos. Nunca se produziu tanto, mas nunca se teve tanta fome no mundo, né? Agora, uma pergunta, né, que se você é um cristão, como podemos permanecer como Noé era? Como Noé foi dentro daquela geração perversa? Como nós poderemos permanecer perfeitos, né, ou imaculados nessa nova geração, nessa nossa geração? Será que em nossa geração Deus pode encontrar homens em quem ele se compraza, em quem ele olha e tenha, sabe, prazer de olhar, como ele teve com Noé? Homens à semelhança de Noé, que procuram viver sempre de acordo com a vontade de Deus, que não compactuam de maneira alguma com a maldade, com a corrupção e a violência. Deus procura e ele quer pessoas assim. Vamos entender, então, qual é o oposto da maldade? É santidade. Qual é o oposto de um coração cheio de pensamentos maus? É um coração cheio
da palavra de Deus. Qual é o oposto da violência? É amor e compaixão. Então, para que a gente possa ser, né, ali, entre aspas, perfeito, ou uma pessoa sem mácula, como Noé foi, nós devemos procurar e viver em santidade. Lá em Hebreus 12, 14 está escrito: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em santidade, em santificação, em crescimento espiritual, buscando cada vez mais, né, as coisas espirituais, as coisas de Deus para a nossa vida, para que a gente possa, como a palavra diz, sermos transformados a cada momento, cada vez mais, a imagem de Cristo Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, está escrito assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, nós, como cristãos, temos que, a cada dia, desenvolver esse aspecto na nossa vida, do nosso interior. Não é algo formal, não é algo de boca, mas é algo que flui de dentro para fora, que é demonstrado de dentro para fora. Deus, né, o Espírito Santo agindo na nossa vida, nos conduzindo e nos levando a cada dia mais, nos elevarmos nesse aspecto de santidade, de separação dos valores do mundo. Então, nós temos que manter também, com toda diligência, os nossos corações livres, a nossa mente livre dos maus pensamentos, das más influências e da contaminação que nos cerca. Porque nós estamos cercados por agentes contaminantes de tudo que há de mal no mundo. Para onde você olha, onde você anda, existem ali focos de contaminação para atingir a tua vida. Lá em Provérbios 4, 23, está escrito assim: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende a tua vida. Então, temos que blindar o nosso coração, a nossa mente, de tudo que é maligno que existe no mundo e que, com certeza, tenta nos atingir, nos desviar e nos levar a comportamentos, a pensamentos malignos, né? Esse é um aspecto, manter nossos corações e mentes livres de tudo que é carga maligna que nos cerca. Outro aspecto, né, para nós considerar, que nós devemos considerar, para que nós possamos, né, alcançar santidade, é nos mantermos no amor de Deus através de Jesus Cristo. Lá em Judas 21 está escrito, Judas verso 21, está escrito: conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, quando nós nos mantemos no amor de Deus, através da nossa fé em Cristo Jesus, nós nos mantemos em santidade e com visão, com a certeza da vida eterna. Agora, o que estamos fazendo, né, para buscar e viver em santidade? Cada um de nós. Quais mudanças
nós estamos dispostos a fazer na nossa vida. Do que nós estamos dispostos, né, a desistir nas nossas vidas. Desistir sabendo, né, pela palavra de Deus, o certo e errado. Desistir daquilo que está em total oposição ao caráter de Cristo. Que nós praticamos coisas, falamos coisas, andamos em lugares, e muitas dessas situações, elas estão em oposição ao caráter de Cristo, em oposição em andarmos em santidade. Nós devemos também questionar, né, em quais compromissos e práticas nós estamos dispostos a nos envolver para ficarmos no caminho reto, no caminho certo, no caminho da santidade. São questões que nós temos que colocar para nós mesmos e fazermos as nossas escolhas. Lá em Filipenses 4:8 está escrito assim: caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então, os nossos corações, as nossas mentes devem estar cheios, deveriam estar cheios desses pensamentos. Pensamentos puros, amáveis e justos. Isso nos conduz, nos leva a ser santos, a andar em santidade. Nós temos, né, procurado purificar e santificar as nossas mentes com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, seja ela quando nós lemos ou quando nós ouvimos, ela nos purifica e santifica. Lá em Efésios 5:26 está escrito assim: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então, se nós queremos alcançar santidade, termos o perfil, né, que Noé tinha, nós devemos procurar cada vez mais nos enchermos, né, com a palavra de Deus. Outro aspecto, né, também é nós andarmos e nos colocarmos na presença do Senhor e levar a Ele todos os nossos pensamentos, né? Trazendo os nossos pensamentos cativos, dominados para a obediência a Cristo. Quando nós fazemos isso, quando nós colocamos, né, todos os nossos pensamentos em obediência a Cristo, nós evitamos pensamentos vãos, coisas que nos desviam da verdade, nos desviam do andar com Cristo, nos desviam de sermos santos, separados. Lá em 2 Coríntios 10:5 está escrito assim: destruindo vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominando todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, existe muito disso, né? Quando eu digo que nós somos tocados por muitas situações, às vezes, quando fala aqui vãs filosofias, existe muito disso, somos confrontados, muitas vezes, como cristãos, com uma série de argumentos, né, que tentam o quê? Nos desviar do verdadeiramente
verdadeiramente ali do conhecimento de Deus. Então, nós podemos evitar isso, levando, né, todos os nossos pensamentos, dominando o pensamento carnal para torná-lo obediente a Deus. Um outro aspecto para nos mantermos, né, em santidade é andarmos e mantermos o amor de Jesus em nossas vidas. Lá em João 15:10, está escrito assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Uma condição para nos mantermos, né, na presença de Cristo Jesus, debaixo, né, da sua proteção, debaixo da sua direção, é guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos estão aonde? Estão na sua palavra. Então nós temos que procurar conhecer cada vez mais, através da palavra de Deus, lida, ouvida, né? Para que possamos permanecer no amor de Cristo Jesus. Lá em Hebreus 12:15, tem um outro aspecto também, né, que fala ali: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então nós temos que, através dessa orientação, rejeitar aí toda a malícia, todo o ódio, toda a amargura, né, para que essas coisas não criem raízes em nossos corações e mentes. E com se nós não evitarmos isso, nós acabamos sendo perturbados e acabamos por contaminar aqueles que estão ao nosso redor. E aqui fala: cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então nós temos que evitar, rejeitar qualquer coisa que possa nos privar da graça de Deus. E raiz de amargura é algo que produz isso. Acaba nos privando, né, da graça de Deus. A malícia, o ódio, nos priva da graça de Deus. Nós temos também, como está lá em Filipenses 2:3, parteado versículo, está escrito assim, que nós devemos rejeitar na nossa vida toda inveja, todo ciúme, toda contenda em nossos relacionamentos. Ali diz: nada façais por contenda ou por vanglória. A partir do momento que nós entramos nessa vertente de inveja, ciúme e contendas, nós nos afastamos do perfil de santidade. Um outro aspecto também que está lá em Filipenses 2, está escrito assim: mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, como cristãos, nós temos que cultivar a humildade diante de Deus e a humildade diante dos homens, considerando o nosso próximo superior a nós mesmos, não dispondo, né, não nos colocamos acima de quem quer que seja, mas sendo humildes, sabendo dar e receber no mesmo nível, na mesma proporção. E se damos atenção, né, a outros, nós devemos, nessa
humildade, nós damos atenção e deixamos de estar preocupados somente conosco. Nós começamos a olhar o próximo com amor, com cuidado, querendo que ele esteja tão bem quanto eu possa estar. Lá em Gálatas 5, versículo 13, diz assim: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Podemos ser servos uns dos outros pelo amor. O amor que vem de Deus para nós, o amor ágape. E se nós damos essa atenção, se nós servimos ao nosso próximo, nós estamos praticando o que a palavra diz. E nós estamos andando na santidade, no perfil que Deus espera de cada um de nós. Então, como Noé, nós também podemos ser perfeitos em nossa geração. Nós podemos permanecer sem mácula se simplesmente buscarmos santidade em tudo o que dizemos e fazemos. Nós podemos ser retos e santos aos olhos de Deus e se enchermos nossos corações e mentes com a sua palavra. Nós podemos ser retos e santos se nós nos mantivermos no amor de Cristo Jesus. E tudo isso a gente consegue andando segundo a palavra de Deus. Recebendo Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, sendo atentos a tudo que o Espírito nos ensina, nos mostra, porque Ele quer nos conduzir à santidade. E como Noé, nós poderemos ser perfeitos em nossa geração. É uma tarefa, talvez, difícil? Talvez. Mas eu digo que é a única maneira de permanecer limpo, reto, impoluto nessa geração e ser poupado do julgamento de Deus, assim como Noé e sua família foram poupados no dilúvio. O tempo está próximo, os sinais estão aí, e nós devemos perseverar em crescer em santidade e começar a refletir o perfil de Cristo Jesus em nossa vida, para que experimentemos na sua volta, como ele diz lá, o arrebatamento, ser retirado desse meio, dessa geração corrupta e violenta que está aqui, para podermos estar na vida eterna com ele, como é a sua promessa. Amém? Que seja essa a nossa palavra de meditação para hoje. Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite. Boa noite.